Dinheiro é emocional. Saúde emocional para ter paz e prosperidade financeira. Tiago Brunet. Introdução. As pessoas imaginam que seu dinheiro está ligado à economia do país, ao emprego atual, ao talento para os negócios ou às oportunidades da vida. Apesar de concordar que indiretamente todos estes fatores influenciam sua vida financeira, o ponto crucial deste livro são as emoções. Elas são o fator determinante do que significa dinheiro para você e de como você o usa. Sim, caríssimo leitor, o dinheiro é emocional. Foi a confusão emocional de Judas que o fez trair Jesus e não o valor das 30 moedas de prata. No que gastamos e como gastamos, onde investimos, o quanto economizamos, o que desejamos, o que sonhamos e os problemas financeiros que entramos está ligado às emoções e aos sentimentos do ser humano. Analisando profundamente as estruturas filosóficas e as relações sociais do mundo atual, cheguei à conclusão de que nunca na história fomos tão desequilibrados, emocionalmente, e em tudo há um interesse financeiro. Ninguém se realiza ou se sente recompensado se não for materialmente. Isso tem afetado em larga escala as finanças de indivíduos, famílias e de cidades inteiras. Países quebraram nos últimos anos. Hoje temos diante de nós a geração mais endividada da história. Mais do que isso, estudos mostram que 65% dos casamentos que terminaram em divórcio nos últimos 20 anos foram por problemas financeiros. Pessoas abandonaram antigos e verdadeiros amigos, filhos mataram seus pais, pais abandonaram seus filhos, o mundo entrou em colapso por causa de um bilhete de papel chamado dinheiro. Quando Suzanne von Richthofen, juntamente com seu namorado, matou os pais dela a marteladas em 2002, a mídia brasileira noticiou que a motivação foi financeira. A herança estava em jogo. Analise esse crime minuciosamente e você vai concluir que foi um caso mais emocional que financeiro. Todos chegaram a essa conclusão. Não era o dinheiro que Suzanne queria, era a liberdade para sentir e realizar. Emoções e sentimentos estão inseridas no que os cientistas chamam de mente e os teólogos compreendem por alma. Tudo o que sofremos na infância, as privações da juventude, os desgastes familiares que nos levaram a criar um modelo de dinheiro. O dinheiro não é dinheiro. Ele é a representação daquilo que ameniza, ainda que temporariamente, as nossas mazelas emocionais. Por isso, muitos brasileiros compram o carro que não podem, mas que querem ter só para mostrar a todos suas conquistas, suprindo assim um complexo de inferioridade, por exemplo. Como sempre, o dinheiro vem sendo usado para suprir nossas necessidades emocionais. Na verdade, ninguém quer dinheiro. Dinheiro é papel, todos querem a segurança que o dinheiro pode dar. As pessoas querem aquilo que ele pode comprar, os amigos que ele traz, as viagens que ele proporciona. Seria esse o motivo de tanta desarmonia emocional? As pessoas não sabem quem são e nem o que querem, e por isso colocam toda a sua esperança de felicidade e realização no dinheiro? Tenho sonhado com uma geração saudável financeiramente, pois apesar de existirem outras áreas primordiais para uma pessoa ser feliz, o dinheiro no mundo capitalista de hoje é uma fonte de realização. Ele representa a concretização de sonhos e projetos. Nas mãos certas, o dinheiro é uma arma poderosa para desenvolvermos indivíduos, famílias e cidades. Nas mãos certas, serve para criarmos um mundo melhor. Quando falo em dinheiro, não falo em quantidade de bens ou riquezas, e sim de tudo aquilo que você precisa para cumprir o seu próprio propósito aqui na Terra. Isso sim vai te fazer realizado e feliz. Isso é prosperidade. Com as emoções debilitadas, o ser humano é capaz de gastar tudo o que tem em apenas um dia de jogo em cassinos. Ele pode gastar o pagamento do mês como a prostituta, pode investir todas as suas economias em um negócio que jamais sairá do papel, pode estourar o limite do cartão de crédito, um dinheiro que ele não dispõe no momento, para comprar um produto que só usará uma vez na vida e, como sempre, é só para tapar o buraco emocional que todo ser humano que ainda não adquiriu este conhecimento tem. Se dinheiro é emocional, primeiro precisamos estar convictos que somos saudáveis emocionalmente para depois pensar em ganhar e administrar riquezas. O dinheiro levou a culpa de tragédias familiares, de queda de nações, de traições corporativas e da destruição da vida de muitas pessoas.
Meu desafio nessa obra é levar você a refletir que o dinheiro é nada sem uma mente para controlá-lo. O dinheiro é um ótimo servo e um péssimo senhor. O problema ou a solução está em nós. Vamos adiante. Inteligência bíblica. Acredito firmemente que devemos desenvolver as múltiplas inteligências. A inteligência emocional, financeira, política e bíblica são fundamentais para o equilíbrio da humanidade. A educação bíblica, nesse caso, é o nosso GPS para esta estrada esburacada que é a vida. Bíblia não é religião, é a fonte de toda sabedoria e inteligência. Literalmente, um manual de instruções para a vida. Conecte-se a ela, independente de sua crença ou crença, estarás preparado para prosperar. Desejo que sejas próspero em tudo, assim como é próspera a sua alma. Esta obra, Dinheiro é Emocional, apega-se fortemente ao verso que está na terceira carta do apóstolo João, o que lemos. O que lemos acima é a prova milenar de que você não é próspero na alma primeiro. Que se você não é próspero na alma primeiro, emoções, sentimentos, intelecto, vontades, jamais será próspero em tudo. Concentre-se em estar 100% saciado internamente e em pouco tempo o externo será um reflexo disso. Um pouco de história. Origem do dinheiro. A história da civilização nos conta que o homem primitivo procurava se defender do frio e da fome. Daí buscava abrigo em cavernas. Naqueles distantes tempos, o homem se alimentava de frutos silvestres ou do que conseguia caçando ou pescando. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência, a espécie humana passou a sentir necessidades individuais. Surgiram as trocas. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como salário, o pagamento feito através de certa quantidade de sal, pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou peculium, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente em metal, surgiram na Lídia, atual Turquia, no século VII a.C. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através de pancada de um objeto pesado, martelo, em primitivos cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários eram valorizados também, pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição de ouro e de prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se, com o passar dos séculos, a associação de atributos de beleza e expressão cultural ao valor das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. A necessidade de guardar as moedas em segurança deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas ao seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro dos seus clientes e dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos, então conhecidos como Goldsmiths Notes, passaram com o tempo a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Ou seja, com aquele pedaço de papel, a pessoa provava que tinha dinheiro. Assim, surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de banco, ao mesmo tempo em que essa guarda de valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram, respectivamente, na Suécia, em 1656, na Inglaterra, em 1694, na França, em 1700 e no Brasil, em 1808. A palavra bank vem da italiana banco, peça de madeira,
que os comerciantes de valores oriundos da Itália, estabelecidos em Londres, usavam para operar seus negócios no mercado público londrino. Fonte: livro Casa da Moeda do Brasil, 290 anos de história. 1694-1984, capítulo 1. Meu modelo de dinheiro. Dinheiro não é a coisa mais importante da vida, mas afeta todas as coisas que são importantes. Robert Kiyosaki. Assim que me dei a entender por gente, o dinheiro começou a fazer parte das minhas dores e felicidades. Não importa se sua infância foi abastada ou cheia de privações. De alguma forma, o dinheiro criou um modelo dentro de você. Sem perceber, os acontecimentos de nossa vida nos impuseram um código de normas, atitudes e reações. Ficamos encarcerados nele. Desde os tempos mais remotos, o dinheiro é motivo de alegrias e tristezas. Ele por si só já é algo contraditório. Pode dar esperança e pode tirá-la. Na minha infância e adolescência, passei por experiências com o dinheiro que refletiram em minhas ações e reações na fase adulta. Apesar de meu pai ter tido uma carreira militar bem-sucedida, nossa vida não era abastada. Somos 3 irmãos e a inteligência financeira não era conhecida em nossa família. Sendo assim, não podíamos esperar muita coisa. Meus pais se esforçavam para colocar meus irmãos e eu nos melhores colégios. Esforçavam-se para que tivéssemos acesso a cursos extracurriculares, como os de inglês e informática. Em contrapartida, não podíamos ter um bom carro, por exemplo. Por esse motivo, íamos para uma escola de classe média alta, onde alguns alunos chegavam até de motorista particular e nós chegávamos de chevetinho vermelho. Hoje dou risada de uma das passagens da minha adolescência. Eu entrava no carro correndo para nenhum amigo meu me ver. E já dentro do veículo, cobria a cabeça com a camisa para não ser reconhecido na rua do colégio. Isso não tinha a ver com pobreza ou com grandes humilhações. Não passávamos necessidade alguma, mas simplesmente por não ter o que os outros tinham, o cárcere emocional ia tomando conta da minha mente, impondo rígidos limites e complexos. O problema é sempre do tamanho que você imagina. Tratando-se da infância e adolescência, tudo se potencializa. Esses acontecimentos sem importância, na verdade, influenciam como vamos manejar com o dinheiro do futuro. É criado um modelo mental que revela o que significa dinheiro para nós. É provável que todo o nosso orçamento na fase adulta seja gasto com o objetivo de não passarmos mais por situações semelhantes da infância, adolescência ou até mesmo eventualidades que passamos já crescidos. Logicamente, há exceções nessa afirmação. E para os que tiveram uma infância abastada, o mesmo acontece de forma invertida. Quando crescem, perdem o sentido de valor que o dinheiro tem. E é claro, há exceções nesses casos também. Quando abri minha primeira empresa, depois de passar pelas dificuldades que todo empreendedor está sujeito no início, comecei a ganhar dinheiro. E foi aí que tudo começou. É neste momento que o nosso modelo de dinheiro se revela. Em apenas 3 meses faturando, tentei viver tudo aquilo que fui privado durante uma vida. Queria viajar para todo lugar, trocar carro nacional pelos importados, comer em restaurantes com comidas que nem sabia o nome, mas que eram caras. Queria mostrar para todos que enfim eu venci. Agora eu era livre e nunca mais seria envergonhado como antes. Triste ilusão. Quando não possuímos excelência emocional, gastar dinheiro significa apenas tentar reparar a dor do passado. Só que, na verdade, esse pedaço de papel possui grande valor, mas não tem o poder de apagar o que vivemos. Dessa forma, a decepção é inevitável. O rei Salomão, um célebre governante de Israel, 1000 anos antes de Cristo, foi o homem mais rico que já passou por essa terra. Historiadores, religiosos e teólogos concordam com esta afirmação. Em um dos últimos escritos, livro de Eclesiastes, o pregador, como era conhecido na nação dos judeus, deixou-nos algumas dicas sobre dinheiro. Eclesiastes 7:12. A sabedoria oferece proteção, como o faz o dinheiro, mas a vantagem de conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. A característica da sabedoria, que é o princípio da excelência emocional, é ter vida. Quem só tem dinheiro tem uma espécie de proteção, porém com muitos limites. Com sabedoria e, consequentemente, inteligência emocional,
temos proteção e vida. O que pode ser melhor que isso? Imagine sua família e seus negócios desfrutando desses dois ingredientes da felicidade: ganhar dinheiro e administrá-lo, investir, poupar, negociar e opinar sobre dinheiro está conectado ao que você viveu ou sobreviveu na infância e adolescência. Hoje somos reflexo daqueles momentos bons ou ruins que passamos. Muitos reeditam as janelas traumáticas da memória e conseguem, apesar de uma infância de profunda privação e vergonha, vencer na família, nos negócios e também socialmente. Outros são sufocados pelos medos, traumas, decepções e dificuldades do passado e vivem com eternos lamentos e desculpas para a situação em que vivem atualmente. Recentemente, vi as fotos de um luxuoso restaurante dentro de uma caverna em Bari, Itália. Fiquei impressionado com o que via. Era lindo demais. Ao mesmo tempo pensei, para quem tem criatividade, uma caverna se transforma em restaurante de luxo. Mas há pessoas que reclamam o tempo todo de onde estão, em vez de serem criativos e mudarem a realidade. Mas preste atenção, mesmo quem teve uma infância abastada, cria seus modelos de dinheiro que nem sempre são positivos. Muitos, por exemplo, casam-se e tratam a esposa superficialmente, como se fosse um negócio. Outros cometem sérios delitos e pensam que sua condição financeira o livrará da prisão. Sim, muitas vezes os livra da prisão física, jamais da emocional. Quando o dinheiro vira o nosso senhor, perdemos as melhores coisas que podemos ter nessa vida, pois o dinheiro não pode comprar o que realmente nos completa. Nossas emoções não são geradas pelos acontecimentos em nossa caminhada nessa terra, e sim pela forma como as interpretamos. O valor que você deu para cada situação ou desejo determinou o seu modelo mental. O que você acredita determina o que você sente. Eu acreditava que se pudesse ganhar mais dinheiro, eu poderia comprar prestígio. Eu queria ser aceito. Esse é um sentimento que está presente em muitos de nós. A neurótica necessidade de aceitação. Mas quando minha condição financeira aumentou, percebi que isso não comprava amigos, e sim breves companhias. Comprava um ótimo colchão, mas não o sono. Eu poderia andar com príncipes, mas não me sentir nobre. Aí compreendi em definitivo que dinheiro era emocional. Certa vez, decidi como diretor da Amar Turismo, empresa que fundei em 2005, que deveríamos investir pesado em comerciais de TV aberta no Brasil. Não fiz nenhuma pesquisa para saber qual era o público-alvo do produto, não avaliei o mercado, não pedi conselhos. Apenas queria satisfazer um íntimo desejo de ser visto, de mostrar que estava vencendo. Traí minha própria empresa, o meu próprio sonho, tomando uma decisão tão longe do nosso propósito. O resultado? Um gasto astronômico para vender somente 2 pacotes turísticos em um ano inteiro de comerciais. Ficamos quase 3 anos pagando a dívida. Um sentimento fora de ordem tem o poder de frustrar suas finanças, de acabar com seus sonhos. Dinheiro é tão emocional que realmente achamos que estamos seguros e, acima de todos, se tivermos algum no bolso. O contrário também acontece. Quando estamos sem recurso algum, a gente se sente inseguro e o menor dos homens. Quando o dinheiro governa os nossos sentimentos, nossos valores se invertem. O dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Esse livro não é para apontar o que está certo ou errado. É apenas uma costura de descobertas, feita com muita dedicação, que podem te auxiliar hoje e no seu dia a dia. Planejo apontar um futuro de real prosperidade para aqueles que estão lendo essa obra. Meu objetivo é mostrar por A mais B que, se não formos ricos emocionalmente, o dinheiro físico nunca terá o valor necessário para nos suprir e satisfazer como preparação para uma série de palestras e trabalho missionário na Índia que fiz em 2014. Assisti ao documentário da vida da Madre de Teresa de Calcutá. Sua obra social naquela nação foi impactante. Uma senhorinha franzina conseguiu revolucionar um dos mais populosos países do mundo, uma nação com mais de 1 bilhão de habitantes. Dinheiro nunca é a motivação para quem tem o propósito de vida.
mas ele é inevitável quando você acerta o alvo. Quando Madre Teresa começou a cumprir o seu propósito, os recursos vieram. As emoções da freira estavam tão aliadas com a prática bíblica e com os mais pobres que a sua obra social, que começou com poucos voluntários e sem nenhum recurso, atingiu em pouco tempo um alto nível internacional de mídia, doações e visibilidade. A importância de seu trabalho entrou para a história da Índia e da humanidade. Pessoas ricas emocionalmente estão focadas no bem coletivo. Pessoas que querem apenas ser ricas de dinheiro geralmente focam no seu próprio bem. A prosperidade está muito mais conectada com o seu interior do que com a sua conta bancária. Gastar 400 mil em uma festa de casamento, por exemplo, não garante um matrimônio feliz, pois o segredo da felicidade está na mente, sentimentos e emoções. Esta está na forma de como você vê o mundo e se relaciona com ele, e não em quanto você tem para gastar. O dinheiro sempre será um ótimo complemento de sua prosperidade interior. Enquanto ele tiver a patente de servo, a felicidade estará sempre à sua porta. Um jovem pescador da Galileia havia se tornado discípulo do homem que dividiria a história. Jesus estava em sua casa, em Cafarnaum, uma linda cidade israelense à beira-mar, quando Pedro entrou correndo ao seu encontro para dizer que os cobradores de impostos estavam na cidade e perguntavam se eles pagariam as taxas devidas. Jesus, antecipando-se a Pedro, pergunta: "O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos e impostos? Dos seus filhos ou dos alheios?" Simão Pedro respondeu: "Dos alheios", disse Jesus. "Logo, estão isentos os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás uma moeda. Toma-a e paga por mim e por ti." Quem tem um propósito definido nessa vida não é guiado pelas pressões emocionais que vivemos diariamente. São os impostos, taxas, compras do mês, cheques que irão compensar, boletos atrasados, ligações de cobrança, mensalidades da escola dos filhos e mais uma infinita lista que poderíamos fazer aqui. O homem de Nazaré sabia que o dinheiro era complementar e precisava de um destino. Dinheiro na mão, sem destino, é um recurso perdido. Jesus só usava dinheiro quando tinha um propósito, quando tinha uma finalidade para ele. O mestre sabia que era importante aproveitar as contrariedades da vida para ensinar a sua equipe sobre a segurança emocional, pois só assim alcançariam a segurança financeira. Aprendemos com ele que prosperidade não é ter dinheiro, e sim tudo o que você precisa para cumprir o seu propósito nessa vida. Estar com saúde financeira para ter paz emocional. Muita gente quer ser rico, mas não sabe para quê. Acredito que o que faz um homem realmente feliz não é a quantidade de dinheiro que ele ganha, e sim se ele possui saúde financeira para ter paz emocional. E se ele tem paz emocional para ter saúde financeira. Uma coisa está conectada à outra. Escreva esse capítulo do Japão, onde estou ministrando em uma conferência em uma cidade próxima de Tóquio. O que mais me impacta no povo japonês é a força para trabalhar. Eles só folgam 2 ou 3 vezes por ano, colocam uma meta de produção em um alvo financeiro anual e realmente alcançam. O triste é que muitos deles não possuem a tão sonhada qualidade de vida, pois ganham dinheiro, mas não possuem paz emocional. O índice de suicídio nesse país é altíssimo. Bem sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de tudo que há de mal na terra, e muitos, por amarem esse papel valoroso, perderam suas vidas. Inúmeros conhecidos gastaram saúde para juntar dinheiro, agora gastam dinheiro para recuperar saúde. Se posso lhe dar um conselho, dou este: não permita que seu modelo de dinheiro te escravize. Espero que este livro te seja útil para que você seja livre e realizado nessa área durante toda a sua vida. Certa vez eu conversava com a minha mulher, lembrando de situações financeiras difíceis pelas quais passamos. Rimos de algumas cenas. Foi aí que resolvemos listar os 3 momentos mais felizes de nossas vidas, e descobrimos que nenhum deles estava ligado ao dinheiro. Foi um impacto para a gente perceber que tivemos muitos bons momentos com dinheiro no bolso,
Viajamos o mundo, jantamos fora, curtimos a vida, mas os momentos que fizeram a diferença em nossa vida não tiveram influência de nenhuma moeda. O nascimento de um filho, por exemplo, não consegue ser emocionalmente substituído por nenhum valor financeiro nessa vida. Então, independente do que você viveu no passado e no modelo que foi criado, sua felicidade não depende de sua conta bancária. Sua conta ajuda, mas não constrói a sua vida. O princípio de um casamento feliz é ter a alma próspera. Quem não tem emoções saudáveis jamais irá ter um relacionamento a dois sólido e feliz. Quem não governa a si mesmo não conseguirá governar um lar. Não deseja o que não é seu. Existem pessoas tão pobres que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Autor desconhecido. Grande parte das frustrações financeiras tem a ver com o desejo imoral de querer ter o que não é seu, de querer ser quem você não é. Não me refiro à ambição de ter uma vida melhor ou ter alguém como referência e exemplo de vida, e sim à ganância e à inveja. Conviver com pessoas de classe social mais elevada do que a sua pode provocar inconscientemente esse sentimento. O ruim é que desejamos ter em um dia o que o outro provavelmente levou anos para construir. Às vezes, o contrário também acontece. O rico inveja o pobre pela paz que tem e pelo amor sincero que recebe. Paz e amor nem em euro você consegue comprar. Há alguns anos me tornei amigo de um bem-sucedido construtor. Nossa amizade era muito sincera e verdadeira, porém me fazia mal. Eu notava que cada jantar ou passeio com ele, eu voltava frustrado e insatisfeito com a minha casa, com o meu carro e com a vida que eu tinha. A lástima é que não era um sentimento que me fazia crescer, do tipo vou batalhar, vou trabalhar com mais excelência, vou conquistar. Infelizmente, queridos leitores, esse tipo de convivência geralmente desperta ganância, desejos e inveja. O ser humano por si só é mau. Você não precisa ensinar a uma criança a mentir e nem a bater em alguém. Ela cresce com isso e está na essência da humanidade. Por isso, a nossa luta diária e eterna será para vencermos a nós mesmos, sermos líderes de nossas emoções e sentimentos, para assim liderarmos em outras esferas. Na filosofia ocidental moderna, não importa o que já conquistamos, a grama do vizinho sempre será mais verde, pois esse vazio que te faz desejar o que não é seu é emocional. Agora lá estava eu, pensando em barcos, viagens suntuosas e restaurantes de luxo. E por que não? Um avião particular. Coisa de doido, gente. Estava vendendo o almoço para comprar a janta, mas minha mente estava embaralhada fantasiando com a vida dos outros. Perdia noites de sono preocupado em ser alguém que eu não era, imaginando ter o que não era meu. Na verdade, quantos de nós batalham a vida toda para viver o sonho dos outros? Descobrir quem é você irá trazer o equilíbrio necessário para evitar um vazio como esse. Decida o que você quer, aquilo que lhe completa. Só assim você não viverá a vida de outras pessoas. Somente dessa forma você não se afadigará para conquistar o que era para ser seu. Escreva suas metas, seus sonhos e seus alvos. Não permita que a convivência com terceiros mude o que você planejou para sua vida. Existem exceções a esse conselho, mas é raro de acontecerem. Refiro-me a quando você encontra e convive com alguém sábio, prudente e experiente que lhe mostra que você estava limitando seus sonhos, desdenhando de seu futuro com planos tão baixos. Refiro-me a uma companhia que durante a caminhada da amizade libera uma nova perspectiva para sua vida. Em casos como este, vale a pena rever o seu planejamento e, se preciso, adotar outro. Escrevo esse livro para compartilhar minhas experiências, minhas dores, mas também a superação que experimentei. Acredito que cada um de nós tem uma história triste para contar. Afinal, não vivemos em um conto de fadas. Mas quem dera cada um que superou um grande problema pudesse mentorear a outros, para não passarem pelo mesmo trauma. Geralmente, quando desejamos algo, cobiçamos o que o outro conquistou. Poucos são os criativos e capacitados que desejam e vivem os próprios sonhos. Mas tenha certeza, você é um escolhido dentre bilhões de pessoas no mundo para viver uma vida criativa e abundante. Como sei disso? Não é coincidência esse mapa de navegação cair justamente em suas mãos. Agora você tem um guia
para o seu destino de paz e prosperidade. Quanto à ambição, há exceções. Aprendi que a ambição se torna legítima quando o propósito é contribuir com o coletivo, com a humanidade. Nessa viagem que fiz ao Japão em agosto de 2014, eu estava conversando com um empresário da cidade em que estávamos, cerca de 2 horas e 30 minutos de Tóquio. Informava-me com ele como faria para pegar o trem-bala e ir para a capital. Já que havia estado no Japão anteriormente, pensei em me arriscar indo para a cidade sem um guia japonês, até porque estava com mais 2 colegas de viagem. Mas este homem perguntou: Tiago, há quanto tempo você não vem a Tóquio? Eu disse: há uns 2 anos. Ele sorriu e replicou: então vá com um guia, pois a cidade mudou completamente. Ruas, terminais de trem e metrô, lojas e restaurantes. Tudo está diferente. Curioso, perguntei: por que tudo mudou em tão pouco tempo? E ele: as Olimpíadas, meu caro. Reformamos e estruturamos toda a cidade. Franzindo a testa pensativo, sussurrei: ué, não me lembro das Olimpíadas de Tóquio. O amigo japonês sorriu novamente e respondeu: não houve Olimpíadas ainda. Será somente em 2018. Mas já entregamos as obras. Quando alguém dá um trabalho para um japonês, ele não descansa até concluir, afirmou o empresário. Fiquei extasiado. 6 anos antes de as obras já estão prontas? Aqui no Rio de Janeiro faltam menos de 2 anos para as Olimpíadas de 2016 e o nosso atual governo produziu pouco. Tóquio era uma super metrópole, melhorou ainda mais. Esse é o tipo de ambição que vale a pena. Querer melhorar nossa cidade para que todos desfrutem dos benefícios. Termos políticas públicas que são capazes de melhorar e dar esperança ao futuro de cada cidadão. Agora prestem atenção. Eu desejei que a minha cidade, o Rio de Janeiro, fosse reestruturada e modernizada como Tóquio, e não que eu tivesse a vida do empresário japonês ou que eu morasse no Japão. Não mudei minha perspectiva, mesmo estando impressionado com o país que eu estava. A ambição pode ser coletiva, já a ganância é sempre individual. Quantas vezes fui aos Estados Unidos dar palestras e seminários e escutei as histórias dos brasileiros imigrantes? Muitas. A maioria imigrou, mesmo que legalmente, em busca de um futuro melhor. Mas o futuro de uma pessoa não está conectado à situação econômica de um país, e sim às suas decisões e escolhas diárias. A mesma dificuldade que o indivíduo encontrava no Brasil, encontrará na América, na Europa ou onde for. O problema normalmente está conosco, mas, com o emocional descontrolado, tomamos decisões geralmente sem conselhos e nos mudamos de malicuia para onde parecer ter uma oportunidade. Pessoas que vivem de oportunidades nunca encontram a porta certa, pois estão sempre ocupadas e distraídas com o que pareceu ser a grande chance. Que o diga alguns imigrantes. Acredito que chegou a hora de sua vida mudar para sempre. Chegou o momento de se estabilizar para crescer. Você faz o ambiente ou o ambiente faz você? É frequente em minhas conversas, sessões de coaching ou nas conferências mundo afora, eu encontrar pessoas que foram moldadas pelo ambiente em que estavam. Isso não é uma regra, mas é demasiadamente comum. Poucos são os decididos, corajosos e convictos do propósito que modelam o ambiente quando chegam e não o contrário. O exemplo clássico disso é o jovem que vira bandido por ter crescido em uma favela, onde o crime organizado e tráfico dominam. O ambiente o formou e deu um destino a ele. Quando o Criador coloca o homem na terra, ele dá uma ordem direta e interessante que é relatada no livro bíblico de Gênesis. Dominai sobre os animais, governai a terra. Biblicamente falando, fomos criados para governar e dominar. Não pessoas, e sim ambientes. As pessoas nós devemos servir com os dons que nos foram dados. Sendo assim, quando entro em um ambiente miserável, eu não me torno um miserável, mas transformo o ambiente com o conhecimento e prosperidade que há em mim. Se entro em um ambiente milionário, também não me torno milionário, mas transformo o ambiente com aquilo que possuo e que o dinheiro não pode comprar. Temos o poder de transformar ambientes. Quando temos essa consciência, já não desejamos o que não é nosso. Ao contrário, queremos dar aquilo que temos. Quando resgatamos estes princípios,
Não saímos por aí comprando porque todos do nosso ambiente estão comprando, mas governamos nossos impulsos. O ambiente perde o efeito sobre nós. Se você comprar coisas que não precisa, logo terá que vender coisas de que precisa. O princípio de finanças equilibrada é ter sentimentos prósperos. Ganância, vingança, inveja e maledicência são sentimentos que destroem a alma, impossibilitando assim que você seja próspero em tudo. Livre-se de todo sentimento que impede a prosperidade da sua alma e se prepare para ter mais acesso aos recursos financeiros. As frustrações controlam seu dinheiro. O dinheiro não compra nenhuma necessidade da alma. Henry Thoreau. É típico do ser humano usar a compensação para se sentir bem. Ele pensa: já que minha vida sentimental está uma droga, vou comer a melhor comida que eu puder pagar hoje. Ou já que minha vida profissional não melhora, vou gastar o pouco que me resta em uma viagem inusitada. Outros pensamentos comuns são esses: já recebi um não de uma pessoa querida, vou ao shopping comprar qualquer coisa em 10 vezes no cartão. E já que fui contrariado, vou mudar de carro para provar que ninguém me controla, mas que eu posso fazer o que eu quiser. As frustrações diárias dominam nossos recursos e determinam para onde cada centavo vai. É impressionante como não percebemos a vida como ela é. Estamos sempre confundidos, enganando a nós mesmos. O coitadismo se normalizou entre nós. Cada um acredita que é o ser humano mais injustiçado, mais sem oportunidades e frustrado do universo. Na maioria das vezes, os ruídos emocionais estão ditando quem e o que somos. Esses dias recebi um e-mail arrogante e ameaçador de um amigo. Meu sangue ferveu. Em meio àquela guerra mental para controlar a explosão de sentimentos, tive uma ideia para fugir daquela asfixia emocional. Peguei minha carteira e fui à loja de objetos antigos, pois fazia tempo que eu passava nessa vitrine e admirava algumas peças decorativas. Certamente ficariam ótimas em meu escritório. Minha mente confusa dava comandos a todo o meu corpo, que esse era o caminho para eu esfriar a cabeça. Mas enquanto eu já lúcido passava em frente à loja, calculei e vi que era uma maluquice comprar aqueles objetos. Eles custavam uma fortuna e eu nem sequer colecionava antiguidades. Mas com as emoções à flor da pele, você é tomado pelo medo, pela insegurança e pela solidão. Se tiver dinheiro na carteira ou cartão de crédito liberado, Prepare-se, você vai tentar gastá-los. Eu tentei, estava bêbado emocionalmente. Entrei na loja e já não me importava se eu ia gastar meu limite do cartão ou se ia usar o dinheiro separado para pagar alguma conta de casa. Eu só queria me sentir bem e retomar aquele sentimento de segurança e aceitação. Eu queria me livrar daquele tormento de ser contrariado e agredido por alguém querido. Foram 40 minutos de batalha interna. Enfim, eu me acalmei. Tomei o controle do meu eu, não permiti ser escravizado pelos meus próprios pensamentos. Entendi naquele instante o que eu escrevo nesse capítulo. Minhas frustrações não podem controlar meu dinheiro. Determinei que não iria mais ceder às compensações para ficar momentaneamente bem comigo mesmo. Se tudo der errado, se eu for contrariado, se alguém que eu amo e considero me ferir, se eu receber um não, se minha fase matrimonial, profissional ou sentimental não estiver boa, farei um diálogo entre eu e eu mesmo. Vou conversar e debater comigo mesmo diante de um espelho, questionando meus medos e inseguranças, pois a noite pode ser longa e cheia de choro, mas o dia sempre volta a amanhecer. Meu dinheiro não precisa sofrer junto com as minhas emoções. No caso deste meu amigo, esperei o sangue esfriar e liguei. Liguei para ele no outro dia. Pedi perdão, por mais que eu achasse que foi ele que errou. Porém, o que importa mais? Ter razão ou ter reconciliação? Ganhar a discussão ou ter paz? No fim, sempre perde quem não sabe perdoar e ceder. A paz é uma busca prioritária. No fim, salvei a amizade e me livrei de criar uma dívida no cartão. A infância. As frustrações da infância são preponderantes nas decisões econômicas que temos na fase adulta. Gostaria de dar alguns exemplos pessoais e de clientes que atendi como coach para que sua mente compreenda essa complexidade. Caso pessoal. Eu e meus 2 irmãos tínhamos entre 8 a 11 anos. Eu sou o mais velho dos 3.
Chegara um dia muito esperado, realmente especial, a inauguração de um salão de jogos super moderno em nossa cidade. Videogames de última geração, fliperama e todo tipo de diversão que naquela idade nós adorávamos. Marcamos com mais 6 amigos e amigas para passarmos o dia juntos. Meu pai acordou e ainda pela manhã deu R$ 30 para cada um de nós, o que na época era uma boa quantia para brincar nos games. Ficamos irradiantes. Teríamos um dia perfeito. Na fila, já com os amigos, uma menina que estava em nosso grupo era muito admirada por nós, por ser filha de um prestigiado líder religioso. Vira para mim e pergunta: quanto você trouxe para gastar com fichas? Eu abri um sorrisão inocente e respondi: R$ 30. Ela mudou de fisionomia, parecia estar em dúvida ou incrédula e resmungou: só R$ 30? Meu pai deu 200 para cada uma de minhas irmãs e para mim. Senti-me um mendigo. Algo tão pequeno criou um enorme buraco em minhas emoções. Episódios como esse marcam nossa infância e crescemos com o sentimento de que agora temos que provar o que temos. Precisamos ganhar e ter mais do que os outros. Não podemos mais sentir a vergonha de termos menos do que todos. Eu, particularmente, decidi não ser vítima das frustrações. Com pouco ou muito dinheiro, decidi ser livre para ser feliz. Nem todos têm um guia espiritual, um mentor, um pai ou um psicólogo que seja, para orientar e aconselhar em um momento de rejeição e dor. Nem todos conseguem força para lutar contra si mesmo e reeditar essas lembranças ruins. Livros como esse são uma bússola que te auxilia a encontrar o caminho da sanidade e do equilíbrio. Vamos em frente. Caso 1. Oswaldo é um riquíssimo empresário. Nunca o vi repetir um par de sapatos. Todos os seus calçados tinham as marcas mais caras e famosas do mundo. Em todas as sessões que fazíamos, reparava como ele cruzava as pernas de forma que o sapato ficasse bem à mostra. Não entendia por que um homem tão rico queria claramente mostrar para alguém a marca do sapato que estava usando. Até que um de nossos encontros perguntei: Oswaldo, como foi a sua infância? Ele respondeu: muito boa, meus pais me ajudaram bastante, sabe? Meu velho era motorista de ônibus, minha mãe costureira. Ainda assim, sempre lutaram para que eu tivesse a oportunidade na vida, disse-me o empresário. Insisti: mas de todos os seus desejos e sonhos da infância, qual você não podia realizar na época? Dos não realizados, quais lhe machucaram o coração? Os olhos dele lacrimejaram, percebi que algo ainda estava ali, bem escondido dentro do seu coração. Oswaldo então me conta que seus pais batalharam muito para ele estudar em uma escola boa e assim tentar garantir o futuro dele. Porém, nessa escola todos usavam tênis da moda. Me lembrei do meu próprio caso que relato no capítulo 1 sobre o carro do meu pai. Ano após ano, o sentimento de humilhação de ser o único que não podia ter os lançamentos das grandes marcas era insuportável, e para completar, ele estava indo para a escola com o mesmo tênis há 3 anos. Oswaldo conta que pensou em muitas coisas ruins para tentar adquirir aquele tênis, para não sentir aquela vergonha estranguladora todos os dias no colégio. Ele estava disposto a qualquer coisa, mas seguiu no caminho certo. Na adolescência foi trabalhar como frentista em um posto de gasolina para juntar dinheiro para fazer uma faculdade. Quando cresceu mais um pouco, formou-se em economia e se tornou um dos maiores consultores bancários da cidade. Ficou milionário. A partir daí, passou a colecionar os melhores tênis e sapatos que as lojas podem oferecer. Aquele sentimento o faz ter hoje em dia uns 200 pares de sapatos importados. Mesmo tendo tudo o que queria nos dias atuais, ainda era escravo de uma frustração do passado. Gastava muito para reparar uma dor de anos atrás. Trabalhei muito com ele a importância de reconhecer onde estava o problema, pois só podemos mudar aquilo que identificamos e reconhecemos. Quando ele se deu conta de que esse sentimento nutrido ao longo dos anos era destrutivo, resolveu se libertar. Foram horas, dias, meses trabalhando com Oswaldo, mas estou orgulhoso. Hoje ele é muito mais rico por dentro do que por fora. Ele usa menos sapatos do que antes e doa mais, atualmente. Atualmente está calçando crianças carentes e de orfanatos que jamais poderiam ter um tênis bom. Quanto mais o da moda. Ele usou a sua dor para nortear o seu destino. Quando eu fui à Índia em missão, ele foi um dos primeiros a doar para os orfanatos de lá. Nossa vida só tem um real valor
se a maneira que vivemos transforma a realidade do que estão à nossa volta. Dê sentido à sua vida, ao seu propósito de existir, vencendo as dores do passado, não aceitando ser o coitadinho. Deseja ardentemente dar a volta por cima e tomar o controle da sua história. Saiba que agindo assim, o seu futuro começa hoje. Sigo torcendo muito por você. Imagine se nossos governantes tivessem excelência emocional e educação financeira. Será que seríamos menos saqueados, extorquidos, esganados e manipulados? Você acredita que se nossa nação fosse educada com base nas múltiplas inteligências, emocional, financeira, política e bíblica, conseguiríamos mudar o destino da próxima geração? Deixa eu lhe contar uma história. O Brasil foi fundado debaixo de uma confusão total. A opressão portuguesa e de outros países europeus sobre os brasileiros era demasiada. Éramos apenas uma colônia para exploração, um acidente de percurso. Só para você saber a origem do nome do nosso povo, o sufixo eiro só era usado para identificar um trabalhador. Repare, costureiro, aquele que trabalha com costura, pedreiro, que trabalha com obras, padeiro, aquele que faz pão. Como o eiro pode ter ido parar em nosso prenome gentílico? Veja, quem nasce na América é americano, na Suíça é suíço, na Itália é italiano, no Brasil, brasileiro. Brasileiro era o nome dado aos que trabalhavam cortando o pau-brasil, árvore típica da nossa região na época. Somente em nosso país, o nome que se dava a uma função de trabalho foi adotado para nomear os filhos da nação. O livro 1822, do historiador Laurentino Gomes, revela que a corte portuguesa não tinha nenhum interesse em transformar isso aqui em um país de verdade. Nascemos por um acidente, por falta de comunicação entre Portugal e os políticos da época. Se as frustrações controlam o nosso dinheiro, como você acha que a economia no Brasil irá melhorar, tendo em vista o nosso histórico? A cultura de governo que se estabeleceu por aqui foi a de tirar proveito a todo custo. Não devemos criticar e sim entender que isso é fruto de sérias frustrações passadas e que agora devemos reagir e trabalhar para transformar essa realidade. Eu tenho muita esperança no Rio de Janeiro, minha cidade. Tenho muita esperança em nosso país, mas sei bem que teremos que trabalhar arduamente, investindo em tempo e fora de tempo na educação multifocal em outras áreas para que nossos filhos e netos tenham uma nação melhor. Um país que não reedita sua história, que não educa seus governantes antes de chegarem ao poder, tem poucas chances de crescimento e prosperidade. Mas quem está disposto a pagar o preço da mudança? Dinheiro público também é emocional. Quem não governa suas próprias finanças não pode governar o dinheiro de uma cidade. Para cada gasto desnecessário, cada desvio de verba, para cada ato de corrupção ou de omissão no governo, tem alguém descontrolado por trás. Quem se corrompe não é o sistema, são as pessoas. Se mudarmos o coração e a mentalidade de nosso povo e governantes, você verá que o sistema se adapta imediatamente. Realmente acredito que não precisamos somente de bons projetos, mas de bons corações para executar esses projetos. Dinheiro continua sendo emocional, seja no micro ou no macro sistema financeiro. O princípio para uma vida profissional feliz é ter a alma realizada. Prosperidade traz realização, e se sua alma ou mente não estiver alinhada com a sua autorrealização, jamais terás vida profissional feliz, ainda que você esteja trabalhando na melhor empresa do universo.